O homem conhecido como Maníaco do Dona Clara, bairro na região da Pampulha, foi condenado hoje a 29 anos de prisão. O homem foi acusado de estuprar 11 garotas em outubro do ano passado. Ele abordava jovens em uma moto preta de luxo próximo a praças na região. O juiz responsável pelo caso reduziu em 1/3 as penas aplicadas ao acusado, considerando a confissão espontânea dele e o exame de sanidade mental que atestou um transtorno do impulso. A condenação em regime fechado está sujeita a recurso. O ex-governador de Minas, Antônio Anastasia, se tornou senador com a maioria dos votos. Antônio Anastasia, do PSDB, obteve 56,73% dos votos, o que equivale a 5.102.987 votos. Josué Alencar, do PMDB, obteve 40,18%, o que representa 3.614.720 votos. Na disputa considerada mais acirrada dos últimos anos, Dilma Rousseff e Aécio Neves conquistaram a preferência dos eleitores e estão no segundo turno. Confira agora o resultado da apuração dos votos para a presidência em Minas Gerais. A maioria dos mineiros votou pela reeleição de Dilma Rousseff do PT, com 43,48% dos votos, 4.829.513. Aécio Neves, do PSDB, obteve 39,75% dos votos, o que equivale a 4.414.452 votos. Marina Silva, do PSB, ficou com 14%, o que equivale a 1.554.511 votos. E agora, à espera do segundo turno, o candidato à presidência, Aécio Neves, votou e acompanhou os resultados das eleições em Belo Horizonte. No comitê de campanha em Belo Horizonte, o candidato tucano Aécio Neves agradeceu o apoio dos eleitores. Disse que agora é o representante do sentimento de mudança dos brasileiros. A minha primeira constatação é de que esse sentimento de mudança amplamente presente em todo o Brasil já foi vitorioso no primeiro turno. Os candidatos de oposição somados foram vitoriosos, tiveram a maioria dos votos. E é isso que nós temos que buscar agora no segundo turno. Sobre uma possível aliança para o segundo turno com Marina Silva, disse que não tem pressa. Eu tenho enorme respeito pessoal pela ex-ministra e senadora Marina Silva, mas tanto em relação a ela quanto a outras lideranças, é preciso que nós aguardemos, que cada um tome o caminho que achar mais adequado. Aécio também lembrou Eduardo Campos, que morreu num acidente de avião durante a campanha, e negou que já tenha marcado uma visita à viúva do ex-governador de Pernambuco. A ele, aos seus ideais e aos seus sonhos também, a minha reverência. E nós saberemos juntos transformá-los em realidade. O candidato Aécio Neves se reúne na segunda-feira com os coordenadores de campanha para definir a agenda de viagens e a estratégia para o segundo turno. Aécio citou uma frase que o avô Tancredo Neves disse antes de ser eleito presidente da República há 30 anos. Nós estamos apenas na metade da travessia, portanto, não vamos nos dispersar. No final, Aécio cumprimentou eleitores e saiu carregado por apoiadores. E para falar de futebol, aqui comigo, Everton Guimarães. Boa noite, Everton. Monique. A gente vai comentar sobre a rodada do fim de semana do Brasileirão, né? O Cruzeiro incomodou o Inter ou não? Ou o Inter que incomodou o Cruzeiro? Não, o Cruzeiro incomodou o Inter, principalmente no primeiro tempo, né? O Cruzeiro foi muito intenso, né? Impressionante, Monique. Chega, por exemplo, um Inter aqui e o Cruzeiro, mesmo com desfalques importantes, vence o jogo. É uma campanha irretocável, né? Marcelo Moreno fez a diferença de novo. Mais né? uma vez, e boa notícia, né? A seleção boliviana liberou, ele estará em campo quarta-feira. Hoje eu ouvi a Monique, agora à tarde, assistia inclusive o Mário Gobi, presidente do Corinthians, falando que o eixo do futebol, antes falavam eixo Rio-São Paulo, né? O eixo Rio-São Paulo, alô presida, Mário Gobi, o eixo do futebol agora é em Minas Gerais, não dá nem para discutir. Né? Estão ganhando tudo, né, Monique? Muitos títulos aí nesses anos. E tudo indica, faltam quantas rodadas aí para o Cruzeiro também garantir mais esse título? Bom, 12 para o restante, 9 para o Cruzeiro. Mas o matemático, aliás, dos melhores desse país, Felipe Junqueira, nosso editor dos Donos da Bola, fez uma conta hoje, disse que com mais 6 vitórias, mais 6 jogos em casa, 6 vitórias,
o Cruzeiro praticamente garante o título. E eu também acredito nisso. Acho que já foi, tem gente que tem medo de cravar, eu não tenho. Para mim o Cruzeiro já é campeão e não tem oba-oba nisso. Tem números. Consistência, principalmente, de um time que mostra muito futebol dentro de campo. O que não cravar de peito aberto é o jeitinho mineiro de ser comedido mesmo. Agora o torcedor... Você acha que isso prejudica, pode, né, interferir no resultado mesmo? Não tem jeito. Foi do mata-mata. O mata-mata talvez seja um formato de competição mais desigual, né? Porque aí nem sempre o melhor vence. Então, se todo mundo está incomodado com o que o Cruzeiro vem fazendo, que se garanta, que se organize, jogue, né? E que principalmente monte bons times. Aí vai conseguir fazer melhor que o Cruzeiro. Acho difícil. Esse ano que vem, o Cruzeiro é mais uma vez forte candidato ao título do Brasileiro. Estou falando do ano que vem, como eu previ ano passado que o Cruzeiro seria campeão esse ano. Agora o Atlético perdeu mais uma, né? Por que é tão difícil vencer do Criciúma? Olha, historicamente o Criciúma é um adversário cascudo na vida do Galo. Mas vamos pegar aqui como exemplo um jogo que o Atlético fez, entrou como visitante e se deu bem contra o Cruzeiro. Por quê? Jogou fechado, saiu na velocidade. Tem que ser assim daqui para frente, tem que mudar o jeito de jogar. A gente vai acompanhando aí o jogo do Atlético, então. Muito obrigada, Vamos lá, Everton. boa semana. Boa noite para você tchau. também. Veja a seguir, viagem para votar termina em grave acidente e ainda o poder das redes sociais e dos aplicativos nas eleições. São 7h11, eu volto já já. Jornal Band Minas.